Bom, as fases da meiose são interfase, duplicação do material genético, etapa reducional, na qual o número de cromossomos diminui pela metade, e meiose 2, que é a etapa equacional, na qual o número de cromossomos das células que se dividem segue iguais nas células que se formam. Deixar uma imagem aqui do lado para representar um pouco isso, né? Se qual lado eu coloquei a imagem. Aí, agora, classificar a interfase, né? A interfase, perdão, na meiose quanto a mitose são iguais e subdivididos em 3 etapas. Então, o intervalo G1, o período S e o intervalo G2. Ao longo desse período, a célula não está se dividindo, mas acontece uma intensa atividade que a prepara para esse momento. De forma resumida, na interfase acontece a produção de organelas e proteínas. A duplicação do material genético, que origina as cromatídeos irmãs. As cromatídeos representam um dos filamentos de DNA gerado durante a duplicação. Na meiose 1, também se subdivide em 4 outras partes, que é a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. A prófase 1 ocorre a condensação dos cromossomos. O sumiço de forma temporária da carioteca, o desaparecimento do nucleolo, a duplicação dos centríolos para os polos da célula. Também ocorre o crossing over, na qual ocorre a troca de material genético. E acho que só, Também, por ser uma fase extensa, tem 5 etapas: o leptóteno, o zigóteno, o paquíteno, o diplóteno e diacinese. Já na metáfase 1, ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos, organizando-se no plano equatorial da célula. Os centrômeros dos cromossomos homólogos se ligam às fibras que emergem dos centríolos opostos. Desse modo, cada par é puxado para diferentes posições, diferentes sentidos. A anáfase 1, enquanto os cromossomos migram em direção aos polos da célula, na meiose, as cromatídeos irmãs não se separam, que acontece o afastamento dos cromossomos homólogos duplicados. Na telófase 1, que é a etapa final da meiose 1, acontece uma série de eventos. Eles se descondensam, os cromossomos se descondensam, a carioteca e o nucleolo reaparecem, o citoplasma se divide por meio de um processo chamado citocinese. Por fim, são geradas novas células haploides. Na meiose 2, acontece um processo semelhante ao da mitose. Essa fase também é subdividida em 4 etapas, assim como a meiose 1, que é a prófase 2, a metáfase 2, a anáfase 2 e a telófase 2. Na prófase 2, caracterizado como um curto período os cromossomos que foram descondensados na telófase 1 se condensam mais. Ocorre também a desintegração da membrana nuclear e a constituição do fuso acromático. Na metáfase 2, os cromossomos ficam dispostos como uns centrômeros no plano equatorial, juntamente com as cromatídeos, que são ligadas às fibras e cada uma voltada para o seu polo. Na anáfase 2, os centrômeros se duplicam e liberam as cromatídeos, que passam a se chamar cromossomos filhos, e são puxados pelas fibras do fuso para os polos opostos. Na telófase 2, última fase, as cromatídeos irmãs se separam, os cromossomos se descondensam, o fuso acromático se desfaz e a carioteca, consequentemente, os nucleolos reaparecem. Com a citocinese na telófase 1, 2 células filhas são formadas e seguem no processo de divisão até a telófase 2. Dessa forma, na última etapa da mitose são formadas células filhas, haploides, originárias de uma célula-mãe diploide. Aqui tem um comparativo agora entre meiose e mitose na tela. Não sei qual lado está também de novo. Não sei se está em cima, se está embaixo. Aí pode dar uma conferida. Agora vamos falar sobre variabilidade genética. Variabilidade genética, quando falamos disso, se refere à variedade de alelos no caso. Diferentes versões do mesmo gene de uma espécie. Pode ser através de uma mutação, como a fonte primária pode ser a mutação, por originar novos alelos de maneira aleatória. A variabilidade genética é responsável por promover o surgimento de diferentes
formas morfológicas e fisiológicas dos indivíduos de uma espécie, e desse modo é essencial para que a seleção natural possa atuar. No caso, a variabilidade genética ajuda nós, seres humanos, a sobreviver a diferentes climas, regiões, tempos, etc. A variabilidade genética, né, como já disse, trata-se da diversidade de alelos presentes em determinada população. Essa variedade é responsável por promover as características morfológicas e fisiológicas do organismo, como disse antes. E na espécie humana nós podemos observar facilmente como a variabilidade genética provoca diferenças individuais, como altura, tonalidade de pele, cabelo, entre outras características. Pessoas que são mais dispostas a adquirirem músculo de forma mais fácil, pessoas que naturalmente são magras e o metabolismo é mais rápido. São tipos de variabilidade genética. Fatores que influenciam. É influenciado por diversos fatores. A mutação é a fonte primária, pois é responsável pelo surgimento de novos alelos. Além da mutação, temos a reprodução sexuada, a deriva genética e o fluxo gênico, como os fatores que influenciam na variedade de alelos de uma espécie. A mutação está relacionada diretamente com o aumento de variabilidade genética, e por meio da mutação que muitos alelos surgem nos indivíduos. Entretanto, é importante destacar que esse surgimento ocorre totalmente ao acaso, não tem como você planejar, é simplesmente aleatório. Os novos alelos podem surgir de diferentes formas, com exceção ou deleção de um nucleotídeo em uma sequência de DNA que codifica determinada proteína. Na reprodução sexuada, é um tipo de reprodução que envolve os gametas, né? Como já estudamos. Está relacionada com a variabilidade genética, pois promove a combinação de alelos provenientes do pai. É responsável, portanto, de misturar os alelos, como isso é representado para a gente na meiose, né, com o crossing over. E depois a segregação independente dos cromossomos na formação dos gametas também promove a variabilidade, porque tem diversas formas na qual eles podem se juntar, os cromossomos. O fluxo gênico nada mais é que a movimentação dos alelos entre populações. Ocorre devido à movimentação de indivíduos férteis ou seus gametas, que acabam transferindo alelos de uma população para outra, podendo, por exemplo, introduzir um novo alelo em uma população, aumentando a variabilidade genética. E também, por último, temos a deriva genética. Diferente de outros fatores, está relacionada com a diminuição da variabilidade genética. A deriva é definida como uma mudança na frequência alélica decorrente de eventos aleatórios, podendo, nesse processo, ocorrer a eliminação de determinados alelos ou sua fixação. Independente se eles são vantajosos ou não, vale salientar que a deriva genética é significante em populações pequenas. Por exemplo, mariposas de uma mesma espécie, porém com características distintas, isso se diz respeito à variabilidade genética, a diversidade dos alelos existentes entre os indivíduos de uma espécie. Quanto maior essas características forem, maior será a diversidade.